Fala pessoal, professor com vocês, seu Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. Segunda temporada dos Anéis do Poder já está entre nós e com ela a gente tem feito aqui uma cobertura completa no canal. E hoje nós vamos falar sobre a história dele, o Senhor Sombrio, o inimigo do mundo, Anatar e tantos outros nomes. Eu poderia dizer que ele é apenas o mal em figura de gente, ou quase isso. Mas hoje a gente vai mergulhar nessa trajetória e entender que a história dele é mais complexa do que você imagina. Se você já acompanha o canal, sabe que eu sou fã de carteirinha das obras do Tolkien. E eu quero mergulhar de vez nessa temporada, produzindo vários conteúdos para vocês. E claro que eu não poderia deixar de trazer os meus vídeos das histórias dos personagens. Se você não sabe, eu já tenho vários vídeos desses e eu vou deixar uma playlist linkada aqui no card. Vale a pena dar uma conferida. E vamos aproveitar o comecinho do vídeo aqui para pedir o seu like. Esse é o melhor jeito de apoiar o conteúdo, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá. E claro, você me ajuda a trazer mais conteúdo ainda. Se você está chegando agora, então seja muito bem-vindo ao canal Nerdsor, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. A origem de Sauron remonta ao início de todo esse universo e sua trajetória está diretamente ligada a pontos cruciais da história do universo de Tolkien. Tudo começa lá atrás, no começo. Quando, após serem criados por Eru e Ilúvatar, os Ainur desceram a Arda no início dos tempos, com o objetivo de auxiliar seu trabalho, conforme a visão do Ainulindalin. Acho que é essa a pronúncia, tá? Me corrijam se eu estiver errado. Na Primeira Era, Sauron ainda não atendia por esse nome. Ele era Mairon, o Admirável, um maia que trabalhava na forja do Vala Auli. Foi nessa trajetória que ele acabou conhecendo os planos de Morgoth e ficou bastante interessado na perspectiva de uma nova ordem mundial capaz de dominar outras raças. É aí que o seu aspecto puro e cheio de afeição dá lugar a uma sede por poder e muita vilania. Foi aí que Mairon deu lugar a Sauron, o Abominável. Nesse processo, Sauron se tornou um dos tenentes mais letais de Morgoth. Nesse período, não havia um movimento por parte do próprio Sauron em busca de ser maior do que o seu mestre. Dentro da mitologia de Tolkien, o Morgoth é uma perfeita analogia ao Lúcifer, afinal é uma figura quase angelical que se rebela e deseja dominar tudo e todos. Sauron, enquanto seu servo, era o segundo na cadeia de comando e agia como um espião entre os Valar até que Morgoth tivesse criado suas fortalezas na Terra-média. Ele lutou na Guerra da Ira, que já falamos aqui no vídeo da Galadriel, que está aqui no card. E além de espião, Sauron foi responsável por tomar a ilha élfica de Tol Sirion, renomeando ela como Tol in Galhoth. Depois de ser derrotado por Lúthien, Sauron desaparece. A gente sabe, tanto vendo Os Anéis do Poder quanto nos livros, que o que acontece é que ele decidiu ficar na encolha até encontrar os subterfúgios certos para retornar agora na Segunda Era. É aí que se passam 500 anos, onde Sauron fica oculto e sem dar sinais de que ainda existe. A gente vê o finalzinho desse período no início de Os Anéis do Poder, com a Galadriel ficando bastante paranoica com a ideia de que o mal ainda não descansou. Pouco antes disso, a percepção de Galadriel já se prova correta, e com o passar do tempo, as forças de Sauron começam a se estabelecer em Mordor, onde ele inicia a construção da Torre Sombria, perto de Orodruin, a Montanha da Perdição. Ali, Sauron já começava a regimentar Trolls, Orcs e outras criaturas das trevas para formar um exército. Aqui a gente chega, inclusive, numa parte que estamos acompanhando bem agora na série. Sob o nome de Anatar, o Senhor dos Presentes, ou o Senhor das Dádivas, Sauron tentou se infiltrar no reino élfico de Lindon, alegando ser um enviado dos Valar, com valiosos ensinamentos a compartilhar. No entanto, sua entrada foi barrada pelo Alto Rei Gil-galad, e Elrond e Galadriel também desconfiaram de suas intenções. Que fique claro, pessoal, eu estou falando do que acontece nos livros. O que aconteceu na série foi bem diferente disso. A gente já viu aqui nas análises do canal. Ah, bom, então assim sim. Rejeitado, Anatar seguiu para Eregion, onde foi bem recebido pelo ferreiro Celebrimbor, neto de Fëanor. Em Eregion, Sauron enganou os artífices élficos, levando-os a forjar os Anéis de Poder, cuja principal função era preservar e retardar a deterioração das coisas amadas e desejadas pelos portadores. Inicialmente criaram os chamados Anéis Menores, bem diferente da série, que os Anéis Elfos foram os primeiros a serem criados. À medida que Celebrimbor aperfeiçoava as técnicas ensinadas por Anatar
eles criaram os 7 anéis, destinados aos anões, e os 9 anéis, dados aos homens. Após alcançar seu objetivo, Sauron então partiu para Mordor, onde em 1600 da Segunda Era forjou o Um Anel, para dominar todos os outros e subjugá-los à sua vontade. Enquanto Sauron se dirigia à Terra das Sombras, Celebrimbor então forjou os 3 Anéis dos Elfos, entregando um a Galadriel e os outros 2 a Gil-galad, que posteriormente entregou um dos anéis a Círdan, o Armador, e esse o Círdan deu para o Gandalf, e o outro anel que o Gil-galad tinha, ele passou para o Elrond. Embora o Sauron nunca tenha tocado os 3 anéis, eles também estavam subordinados ao Um Anel, devido a toda a construção e a forma como eles foram feitos. É importante estabelecer aqui 2 pontos que dizem respeito aos conhecimentos e poderes de Sauron. Como eu disse lá no comecinho do vídeo, o Senhor Sombrio é um maia poderoso. Seu ofício, antes de se corromper, era a forja. Então ele carrega muitos conhecimentos sobre esse tema. Além disso, ele também tem poderes que o permitem mudar de forma, assumindo não apenas a fisionomia de humanos e elfos, como também de cobras, lobos e até mesmo, por um tempo, ele se fez parecer um vampiro. O bicho é ruim mesmo. E com esses poderes, seus conhecimentos de magia, necromancia e forja, além de uma inteligência e persuasão acima da média, que ele consegue então envolver vários na criação dos anéis. É importante destacar que o próprio processo de criação dos anéis é parte do plano de Sauron para corromper os elfos, que são muito mais fortes do que os homens. Os seus planos são, como a gente já sabe, frustrados quando Sauron coloca um anel em seu dedo e os elfos descobrem sua traição e então escondem os 3 anéis mais poderosos, enquanto os outros ficam em posse do vilão. Com os anéis em mão, o Sauron entregou os 9 para os homens, que foram facilmente corrompidos, se tornando os Nazgûl, seus servos mais cruéis. E 7 foram entregues aos anões, que não tiveram o mesmo destino dos homens, entretanto criaram uma insaciável sede por ouro e riquezas, que logo se tornou a sua grande ruína. E isso é um papo aqui para outro vídeo. Eu não diria que foi um fracasso dos seus planos, mas com as coisas saindo um pouco do controle, a Terra-média percebeu a traição de Sauron, e isso deu início a mais uma guerra. Com seu exército, o Senhor Sombrio invadiu a região de Eriador e destruiu Eregel, matando Celebrimbor. Seu exército então cercou Lindon, mas reforços vindos de Númenor, enviados por Tar-Minastir, fizeram Sauron recuar. Com isso, houve a paz por mais um longo período de tempo. Após sua derrota, Sauron retornou a Mordor para reorganizar suas forças e reconstruir seu exército, adotando novos títulos como Lorde da Terra e Senhor dos Homens, o que provocou a ira dos homens de Númenor. Enquanto isso, o rei de Númenor, nesse momento Ar-Pharazôn, sim, esse mesmo da série, ele decidiu marchar sobre Mordor com o objetivo de conquistar toda a Terra-média. Ciente de que não poderia enfrentar Ar-Pharazôn em combate direto e todo o seu exército, Sauron então se disfarçou para ganhar a simpatia do rei e em Barad-dûr se rendeu voluntariamente, tornando-se um prisioneiro. Levado como refém para Númenor, ele passou anos trabalhando para conquistar a confiança dos homens, inclusive do próprio rei. Conforme ganhava influência na corte, Sauron semeou o medo da morte entre os cidadãos de Númenor e os converteu em seguidores de Morgoth. Eventualmente ele conseguiu persuadir o rei Ar-Pharazôn a se voltar contra os Valar e a preparar até mesmo um ataque a Valinor. Quando o ataque foi deflagrado, Eru-Ilúvatar próprio, o deus maior, interveio. Ele afundou Númenor e destruiu a maior parte da sua população, embora alguns, liderados por Elendil, conseguissem escapar com vida. Sauron perdeu seu corpo na destruição, mas seu espírito sobreviveu e conseguiu então retornar a Mordor, onde descansou antes de assumir uma nova forma. Contudo, ao sobreviver, Sauron perdeu a capacidade de adotar disfarces, deixando de ter aquela carinha de bom moço, o que entrega de cara que ele é o coisa ruim. Mas é claro que o coisa ruim não iria descansar. Ainda com a sua sede de poder e vitória, o Sauron atacou Gondor quase 100 anos depois dos acontecimentos da queda de Númenor. Nesse ponto surge a última aliança de elfos. Sim, os homens naquela época, os homens de Númenor, viviam por um tempo bem grande, quase tanto quanto os anões. Você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Essa batalha é um ponto marcante da história, uma vez que, após muito desgaste, a última aliança consegue então cercar Barad-dûr por 7 anos e enfrentar Sauron, mas acabaram morrendo em batalha. Então, por muito tempo, acredita-se que Sauron foi efetivamente derrotado. Felizmente isso não é verdade, já que após essa batalha ele coloca parte do seu poder no Um Anel. Portanto, enquanto o Um estivesse existindo, ele não seria morto.
Chegamos na Terceira Era, pessoal. Durante esse período, os Nazgûl, os espectros do Anel, começaram lentamente a voltar a atuar, liderados pelo seu comandante, que seria o Rei Bruxo de Angmar. Ele desempenhou um papel crucial nas guerras contra Arnor, contribuindo significativamente para a queda do reino. Entre os anos 2000 e 2003 da Terceira Guerra, os Nazgûl conquistaram Minas Ithil, transformando-a em Minas Morgul. Simultaneamente, Gondor enfrentava uma série de crises internas, além de ataques constantes dos corsários de Umbar e dos carroceiros. A esses inimigos ainda se juntaram os orientais de Hum, os homens de Khand e os sulistas de Harad, todos aliados das forças de Sauron. Toda essa movimentação, como você já deve imaginar, tinham a mão de um certo monstrão. Foi aí que entrou o Conselho Branco, composto por Elrond, Galadriel, Gandalf e Saruman, e juntos começaram a perceber que a escuridão estava crescendo em Dol Guldur, localizado em Verde Mata, que então passou a ser conhecido como Treva Mata. Nesse local, uma figura conhecida como o Necromante começou a agir. Era Sauron, que trabalhava em segredo para recuperar os 7 Anéis e assim reunir mais informações que o levasse até o Um Anel. Com o passar do tempo, Sauron gradualmente foi recuperando suas forças e após ser expulso da fortaleza por Gandalf, ele retornou a Mordor, onde iniciou a reconstrução de Barad-dûr e se revelou novamente ao mundo. Sob seu comando, os Nazgûl se reuniram, os Orcs se multiplicaram em um enorme exército e os reinos dos homens continuavam a enfraquecer. Quando Gollum entrou em Mordor à procura de Bilbo Bolseiro, o Anel estava com um hobbit do condado. Durante anos, Sauron procurou por essa região e em 3018 da Terceira Era começou a Guerra do Anel. Aragorn, herdeiro de Isildur, desafiou o Senhor Sombrio e os reinos de Gondor e Rohan se uniram para resistir à invasão de Mordor. Ao mesmo tempo, Frodo Bolseiro, carregando o Um Anel, partiu em uma jornada ao Monte da Perdição, com o objetivo de destruir o artefato e acabar de vez com Sauron. Com o início da jornada de Frodo, Sauron mobilizou seus Nazgûl e exércitos de orcs na tentativa de recuperar o Anel antes que o Hobbit chegasse à Montanha da Perdição. Ele também corrompe Saruman, o Branco, que ataca Rohan, mas acaba sendo derrotado. No decorrer da história, a presença de Sauron é principalmente manifestada através do grande Olho de Sauron. O Olho de Sauron fica situado em Barad-dûr, é uma figura de fogo que vigia toda a região de Mordor, espalhando medo por onde seu olhar alcança. Além do olho, alguns personagens entram em contato com Sauron através do Palantir. Os Palantiri são artefatos antigos criados pelos Noldor, sendo um conjunto de 7 que permitia a comunicação entre si, possibilitando que pessoas de locais distantes se conectassem. Durante os eventos do Senhor dos Anéis, o Palantir é usado como meio de comunicação entre Saruman e Sauron. E outra Palantir está com Denethor, o regente de Gondor. Pippin toca acidentalmente em uma das Palantir, mesmo após Gandalf adverti-lo para manter distância. Esse contato faz Sauron acreditar que o Um Anel está em posse do Hobbit. Aragorn também usa o artefato para enganar o Olho de Sauron, distraindo-o enquanto Frodo se aproxima da Montanha da Perdição para completar a sua missão. Em 3019 da Terceira Era, o Anel foi destruído nas chamas de Orodruin, resultando na derrota definitiva de Sauron, que perdeu sua forma física para sempre e ficou reduzido a um espírito de ódio, um vestígio de um mal antigo vagando pelo mundo. É interessante perceber que mesmo sendo o mal em figura de gente, Sauron muitas vezes é mais um nome, um conceito, do que necessariamente essa figura, essa personificação. Parte disso vem justamente da construção de Tolkien do seu universo e da correlação que ele tem com o cristianismo em nosso mundo. Eu particularmente acho o Sauron um personagem muito interessante, mais ainda quando a gente passa a encará-lo com esse conceito, esse sinal de morte, fome por poder e crueldade. Sinceramente, estou esperando que essa personificação seja bem trabalhada agora nesse novo ano de Anéis de Poder e que tanto o roteiro quanto as atuações façam a gente sentir o peso da força dele nesse universo. E é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, mas para não perder nada, para não perder os próximos vídeos, já sabe, se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro, que daí, cara, você me ajuda pra caramba. Se tornando um membro, você vai me ajudar muito, porque é uma pequena contribuição para ter emojis especiais, ter acesso às nossas lives exclusivas, vídeos antecipados e muito mais. E me segue no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor. Forte abraço e se cuide.